Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Tropa de Gestores. Hoje vamos falar sobre cuidados na elaboração de estratégias para captar mais clientes para o seu negócio. Por que cuidados, Rodrigo? Porque nem todas as estratégias às vezes vão calhar no seu negócio, né? Vão ser boas para o seu negócio. Então vale a pena você sempre avaliar os riscos que você tem para cada tipo de ação dentro do seu negócio. E depende do tamanho do seu negócio. Pode ser um negócio pequeno, pode ser um estúdio, pode ser um estúdio de personal, um estúdio de pilates, como pode ser uma academia com várias segmentações, aulas coletivas, aulas de musculação, aula de lutas, mas tudo isso depende de estratégia. Muitas vezes nós vemos gestores e proprietários com dificuldade em poder elaborar essas estratégias, principalmente no período de sazonalidade, que é quando nós temos uma queda da procura de clientes, né, pelo nosso serviço, e também como que é essa forma da gente entregar tudo isso, como que a gente pode melhorar essa entrega, essa forma de captação de novos clientes e também, lógico, não podendo esquecer da manutenção, de manter os clientes que nós já temos. É muito importante que você entenda que é muito mais custoso para a empresa buscar novos clientes, de 3, 4 vezes mais caro para a empresa buscar novos do que manter os clientes antigos. Então vale a pena você também investir tempo nisso. Algumas estratégias que a gente vê, principalmente nas pessoas que estão com um negócio novo para ser explorado, né? Uma inauguração, estou com o meu box novo, estou com o meu estúdio novo e eu quero começar a trazer clientes. A partir da onde eu começo? Como que eu posso criar uma estratégia? Bom, a primeira estratégia que todo mundo faz é o pré-lançamento. Hoje nós temos as mídias sociais que auxiliam bastante, principalmente para quem tem um pouco mais de conhecimento com relação a tráfego pago, ele consegue direcionar muito bem esse público. Então, para a primeira semana, é importante a gente ter em mãos esses dados. Poxa, Rodrigo, mas eu não tenho dado nenhum ainda, nem comecei com a empresa, não sei por onde começar. Primeiro, você já escolheu o nicho e o subnicho com que você vai trabalhar dentro do seu negócio, certo? Então você já tem o perfil do público que você está almejando. Por exemplo, faixa etária você tem? Sim, faixa etária eu tenho. Então o cliente ele vai ter por volta de 25 a 45, 50 anos. Tem algumas particularidades, né, que são as especificidades do gosto desse cliente. Por exemplo, ele tem interesse mais em academia, ele tem interesse mais em treinamento físico funcional, ele está buscando por emagrecimento, ele quer qualidade de vida e saúde. Tudo isso você consegue colocar hoje no tráfego pago o direcionamento desse perfil. Então, quando você fala do seu funil de venda, seu funil inicial principalmente, você tem o topo do funil. E quem que você quer lá? Eu quero todo mundo, eu quero o mundo inteiro fazendo parte do meu funil e depois eu me viro para poder diversificar ou dividir o grupo. É muito trabalhoso isso, não precisa. Então, com pequeno investimento ou com investimento que você já tem previsto para o seu marketing, para o comercial, você já consegue segmentar e trazer um público mais refinado, mais selecionado para o topo do seu funil, para que seu funil faça uma melhor captação durante a venda. Agora, para onde vai direcionar o seu link de acesso? Legal, o primeiro passo foi eu identificar o perfil do meu público para poder levar para o tráfego pago, para poder captar esse cliente, para mostrar para mais pessoas que meu negócio está abrindo, que eu vou ter horários com turmas diferentes, em situações diferentes. E como que eu vou evidenciar isso? Eu posso usar vários tipos de link de acesso. Por exemplo, um link que leva direto para um contato comigo, que pode ser por alguma mídia de contato, por exemplo, o WhatsApp, o Telegram, né, os dispositivos de mensagem. Então vai cair direto nas mensagens automáticas que eu posso estar criando, ou eu mesmo posso estar respondendo ao cliente. Outro link que você pode criar: poxa, eu tenho um material, eu estou também tentando melhorar a minha autoridade, eu tenho um e-book que ele vai ter um link de captura, onde a pessoa preenche um formulário e automaticamente, além dela receber esse e-book, pode ser gratuito ou com valor mínimo, ela vai deixar os dados para que eu contate ela. E depois eu posso também pensar, de repente,
num link que vá direto, tem um material, de repente um conteúdo falando sobre emagrecimento e que desperte interesse na pessoa. Então eu vou criar um script para esse conteúdo e a pessoa, a partir do interesse dela, ela vai acessar a minha página inicial como um cartão de visita. Então eu praticamente desenhei aqui também para ficar mais claro, né? Para ficar mais visual. Então nós temos aqui, por exemplo, na primeira semana. Poxa, na primeira semana, o que eu vou fazer? Um pouco antes da minha inauguração, eu preciso de pessoas fazendo visitação. Pode ser pelo menos com 15 dias, 20 dias de antecedência. Se eu tenho um valor antecipado de 30 dias, eu posso começar antecipado, fazer pré-cadastros para chamar para a semana inaugural, por exemplo. Mas eu tenho aqui, só aqui eu coloquei 3 links diferentes. Um link que acessa conteúdo de valor para o cliente. Lembrando que é muito importante que nós agreguemos o valor e seja percebido esse valor pelo cliente. Não adianta oferecer um preço mais baixo apenas, porque às vezes é um tiro no meu próprio pé. Depois eu vou explicar o porquê. Então uma página que vai direto para o meu cartão de visita também, que vai ter minha página com todos os meus conteúdos, pode ser o Instagram, pode ser o Facebook, ou um site mesmo, que eu tenha mais informações sobre o tipo de serviço que eu presto e o produto que eu tenho. E também um link, de repente, que vá para o contato do WhatsApp, entendeu? Por quê? E aí o topo do meu funil, ele já vai ter uma seleção estabelecida. Eu já defini quais são os perfis que eu quero aqui nessa boca desse funil, no começo desse funil, e por onde eu estou captando esses clientes, certo? Então isso aqui é uma forma visual de você perceber, talvez, essa primeira semana de trabalho que você vai ter com seu novo negócio. Muito legal. Poxa, deu uma clareada, Rodrigo. Então essa primeira semana ela vai ser importante para que eu faça a captação, para que eu faça um pré-aquecimento do meu negócio. Mas e aí, como que eu posso continuar trabalhando com esses números? Lembra que eu coloquei 3 opções para vocês? É sempre importante você colocar uma ação para trabalhar para você começar a fazer essa captação, mas depois você tem que sempre reavaliar os números que você alcançou. Se eu tenho 3 ações diferentes e eu percebo, por exemplo, que na ação do e-book eu tive, de cada 10, 3 tiveram interesse apenas. Legal. Mas eu tive 3 formulários preenchidos e vou entrar em contato posterior. Na ação da página de cartão de visita, que eu coloquei lá e as pessoas se interessaram, poxa, de cada 10, 6 tiveram interesse. Então a porcentagem melhor. Esse investimento está valendo a pena. Já consegui os contatos e já tenho visitas agendadas. E no contato direto comigo, para poder saber mais sobre o serviço, que entraram realmente em contato pelo WhatsApp ou pelo aplicativo de mensagem que eu escolhi. Poxa, de cada 10, 8 entraram em contato comigo e eu consegui finalizar essa venda. Vocês entenderam? Porque daí, a partir do momento que você começa a identificar o que valeu a pena do seu investimento, então você fez um investimento no marketing e você percebeu que o seu e-book teve um resultado abaixo do esperado. A sua página ela teve um acesso legal, Então, ao invés de eu continuar investindo energia e grana para poder evidenciar esse link, talvez, do conteúdo, eu vou investir um pouco mais na minha página de cartão de visita, né? E no meu contato direto por mídias. Por quê? Aí eu vou conseguir trabalhar melhor esse funil. Eu vou conseguir entender por onde esse cliente está indo, certo? Vamos lá. Seguindo essa linha de raciocínio. E aí? E agora? Fiz as captações, eu tive lá os meus interessados e preciso agora criar um escopo de trabalho para minha equipe ou para mim, para que eu possa coordenar esse tipo de contato. Então a pessoa, depois de quanto tempo que a pessoa fez o contato inicial, eu estou respondendo em quanto tempo até que ela feche a primeira aula. Então eu vou apagar aqui no quadro e vou fazer essa observação para nós, tá? Vamos lá. Então, apagando aqui bonitinho, para que a gente possa enxergar de uma maneira mais clara. Então eu tenho aqui
o meu contato inicial, ela fez o contato inicial dela. Desde o primeiro contato, que ela falou assim, poxa, eu tenho interesse no produto do Rodrigo. Eu tenho interesse no produto dessa academia, desse serviço. O contato inicial ele foi realizado, certo? Então foi feito o contato inicial. Em quanto tempo eu estou respondendo esse cliente? Então, quanto tempo é o tempo de retorno? E desses todos que eu retorno, quantos fecham efetivamente a aula experimental? Por quê? Porque eu vou conseguir medir, por exemplo, ela teve interesse. Então esse interesse inicial é aquela venda que já está praticamente feita. Ela teve interesse pelo seu serviço, você ofertou um serviço de emagrecimento, ela teve interesse, ela preencheu os requisitos, preencheu um formulário e agora ela está esperando o seu contato. Então, o seu contato inicial, vamos chamar de X. Aí você demorou um dia para responder. Bom, você pode estipular esse tempo. Quanto mais rápido você conseguir responder esse cliente, melhor vai ser sua captação com relação a esse número, porque ele tem interesse ainda. Não deixe morrer o fogo de comprar do seu cliente. Esse é o problema, porque muitas vezes, quantas vezes você já entrou em contato com uma empresa interessado pelo produto, pelo serviço, e a empresa demorou uma semana para responder para você? E você já tinha pesquisado outros lugares, você já tinha feito outros orçamentos. Então essa empresa muitas vezes perdeu essa venda porque não te respondeu em tempo hábil. Então tenha isso claro para você. Eu vou responder, vou ficar sempre, eu tenho por exemplo, um fluxo de trabalho que a cada 1 hora eu sempre estou verificando novas mensagens e respondendo novos clientes. Então, mais ou menos 1 hora. Top, legal. E aí, desses todos, quantos eu converto para aula experimental? Então eu faço aqui o contato inicial, tenho o tempo de resposta desse contato inicial e depois eu tenho literalmente o fechamento. E aí, em quanto tempo eu fecho essa aula experimental? Eu posso ver por tempo, posso ver quantos eu fecho. Se eu tenho aqui, por exemplo, no contato inicial eu tive 10 clientes, certo? Então eu tive 10 clientes no contato inicial, entrei em contato com eles e fechei um total de 7 aulas experimentais. Olha aí, poxa, eu já consigo ter número, já consigo ter métrica. Pô, eu tenho que fazer isso, Rodrigo? Você conhece a sua empresa, então vai ser você o responsável por esses contatos? O que eu estou te mostrando é uma forma visual de você identificar como que você pode melhorar esse conjunto de tarefas e atribuições que a sua empresa tem. Porque por mais que você não enxergue, esse sisteminha, esse fluxo, ele existe. Então, contato inicial, tempo de resposta e tempo de fechamento. Então, se eu tenho de cada 10 do contato inicial respondendo em 1 hora, 7 fechamentos, pô, meu script está legal. Mas e se fosse negativo? E se ao invés de 10 eu tivesse, por exemplo, vamos lá, tivesse apenas 3 fechamentos? Espera aí, alguma coisa não está legal. Alguma coisa errada não está certa, certo? Por quê? Se de cada 10 só 3 fecham a aula experimental, por que 10 interessados perderam interesse no caminho? Será? Aí eu volto para as primeiras perguntas lá que eu fiz. Será que o público-alvo, ele é o correto? Será que o público-alvo está sendo correto? Então, algumas perguntas que eu posso estar me fazendo para melhorar. Porque lembra do topo de funil que eu falei que você tem que olhar para o perfil do seu público que você está tentando alcançar com a sua mensagem, com a sua informação? Então, público-alvo. Eu posso fazer uma verificação pelo público-alvo. Outra verificação que eu posso fazer. Será que meu script de venda, quando eu faço esse contato, depois do contato inicial, e eu tenho um tempo de resposta, será que a minha resposta ela está sendo boa o suficiente?
Então, na verdade, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho o público-alvo, eu vou até apagar aqui. Então, eu tenho o público-alvo. Será que está chegando no meu público-alvo? Outra pergunta, então eu tenho aqui, público-alvo. Outra pergunta que eu tenho que me fazer quando eu tenho um tempo de resposta bom, mas a minha conversão não está boa. Então, será que meu script de conversão não está persuasivo o suficiente? Eu posso sim elaborar um script de conversão para essas pessoas que tiverem interesse nos meus links iniciais. Mas eu tenho que ficar atento para ver se ele está persuasivo. Pessoal, entenda assim, não é algo explicativo sobre o serviço ou produto que você está ofertando, e sim sobre o nível de interesse que a pessoa tem no seu serviço para resolver algum problema. Eu sempre falo nos meus conteúdos sobre você criar necessidade ou desejo no cliente. Muitas vezes o cliente deseja, por exemplo, emagrecer durante um período. Ele deseja a cliente deseja usar o vestido na festa de formatura, uma necessidade. O médico pediu para que o cliente emagrecesse 15 quilos em 6 meses para poder melhorar a saúde. Então, necessidade e desejo está sempre linkado a isso. Como que você vai identificar um melhor script de conversão? Ouvindo mais o seu cliente. Porque quando você passa a ouvir mais o cliente, você vai entender as dores dele. E aí, o seu serviço ou produto, ele tem que resolver o problema do cliente. Agora, em quanto tempo? Uma coisa que você vai também levantar junto a ele. Ótimo. Então, duas questões que eu fiz. Tive lá meu contato inicial, 10 pessoas interessadas. Tempo de resposta, 1 hora pelo menos. Né? Mas é muito trabalho, eu tenho a parte administrativa, financeira, tá? Tudo bem. Mas fique atento a esta conversão aqui. De cada 10, por exemplo, e você melhora com um script de conversão decente, imagina 8. Então você tem uma taxa de conversão de 80%, né? De cada 10, 8 marcam a sua aula experimental. Olha que beleza, seria um número legal, imagina. E agora, quanto tempo? Tá, cheguei na aula experimental. E agora, Rodrigo, quais são os próximos passos? Eu vou chegar nesse ponto com você nesse instante, tá bom? Então, muito importante. Cheguei, fiz meu trabalho bonitinho, fiz o meu topo de funil, escolhi os perfis que eu quero trabalhar, os links chegaram para os clientes, eu tive pessoas interessadas e essas pessoas, elas não só entraram em contato, mas também agendaram a aula experimental. O que seria ideal de uma aula experimental, Rodrigo? Um dia de aula? O ideal seria 3 dias de aula? Seriam 6 dias de aula? Depende do tipo de serviço e produto que você está oferecendo. Né? Por exemplo, lembra que eu falei que pode ser um estúdio de pilates, como pode ser uma academia com vários segmentos, por exemplo, lutas, coletivas, aulas de musculação, e cada tipo de atividade ela tem o seu tempo, né, para poder encantar o cliente, para o cliente poder conhecer um pouco mais o seu espaço. E como que nós podemos trabalhar melhor esse tempo, esse período? Eu recomendo sempre, pelo menos até 3 dias, no mínimo 3 dias. Por quê? Uma semana, 6 dias é um tempo muito longo. Lembra que eu falei que o cliente já tem interesse pelo seu negócio? Ele passou por um processo, é que você muitas vezes deixa de enxergar isso, mas ele passou por um processo de busca junto contigo. Então ele já te encontrou na internet, ele já preencheu seus formulários, ele participou do seu funil de vendas e ele nem percebeu, né? Você já fez um script de conversão para esse cliente que fez com que ele tivesse mais interesse ainda, para ele marcar a aula experimental. Ele quer o seu negócio. E você também precisa fazer essa venda, efetivar essa venda. Então não alongue tantos dias. Eu vou dar 10 dias
de aula experimental para esse cliente. Não precisa fazer tudo isso. Você marcou a primeira aula, vamos lá, vamos desenhar junto esses 3 dias? Vamos lá. Eu tenho 3 dias de aula experimental, pelo menos, né? Então, primeiro dia de aula, segundo dia de aula e terceiro dia de aula. O que oferecer dentro de cada um desses dias? Primeiro, o primeiro dia de aula é o dia do boas-vindas, né? Onde o cliente vai conhecer a equipe. Então, boas-vindas. Vai conhecer a equipe, vai conversar com você sobre o que você tem que interessa para ele. Isso é muito importante. Esse primeiro contato, já ouviram falar que a primeira impressão é a que fica? É justamente esse primeiro contato. Então o cliente marcou a aula experimental, ele teve o horário dele agendadinho. É muito importante que você receba ele com antecedência, que a equipe esteja preparada para esse primeiro dia, para fazer as boas-vindas. Nas boas-vindas ele pode trabalhar com anamnese, algumas perguntas. Não coloca o cliente para preencher um formulário, mas gente precisa de gente. Conversa com o cliente e faça pequenas anotações, principalmente sobre expectativas do cliente. Porque muito cliente ele tem uma expectativa que não corresponde com a realidade. Ou a pessoa quer emagrecer 10 quilos em 15 dias, 20 quilos em 15 dias. Tudo isso tem a questão da individualidade biológica, dessa construção de como vai ser a periodização do cliente. Então tem que tomar muito cuidado com excesso de expectativa e a realidade, porque se a realidade for muito amarga para o cliente, ele não vai ficar muito feliz, certo? Então, praticamente aqui no primeiro dia você está conhecendo o cliente está trazendo os quereres dele, né, para você, e você vai estar recebendo ele da melhor maneira possível. Vai identificar possíveis problemas e aí vai estar pronto para o segundo dia, que faz parte ainda dessa experiência de encantamento, né? Então vamos lá. No segundo dia, o que você pode fazer? Além das boas-vindas tradicionais, né? Você pode mostrar resultados de outros clientes. Então o que a gente chama de prova social, né? Você já conheceu o cliente e agora, no primeiro dia. No segundo dia, você já tem, de repente, algum cliente que tinha a mesma expectativa que esse cliente novo e alcançou as metas dele. Ah, não, mas meu negócio é novo, Rodrigo. Eu ainda não tenho essas provas sociais. Mas você tem um tempo, de repente, para mostrar para o cliente que nesse segundo dia você já criou um plano de metas e prazos para que ele chegue no objetivo dele. Poxa, então, se o meu negócio ele é novo, eu não tenho ainda provas sociais, certo? Deixa eu só apagar aqui. Isso, objetivo. Então, se meu negócio é novo, eu não tenho as provas sociais, mas eu já posso ter desenhado objetivos e metas de um planejamento. Então, eu criei um planejamento dentro do que ele falou no primeiro dia. O terceiro dia, praticamente, é o fechamento. O cliente teve tempo já, foi lá para fazer a terceira aula dele. Não, já vi acontecer demais das pessoas deixarem o cliente ir embora nesse terceiro dia sem fazer o fechamento. Quem tem que buscar o cliente, quem tem que buscar para fazer o fechamento muitas vezes é o cliente. Que ele fala, olha, eu quero fechar, hoje é meu terceiro dia. E na verdade você já tem, a sua equipe, você já tem que ter em mente que esse cliente está indo para fechar o seu negócio. Então você já recebeu ele, você já tem material suficiente, provas sociais ou objetivos e metas desenhados com ele, e ele vai lá sentar para fechar o negócio contigo. Quais tipos de plano você oferta para ele nesse primeiro dia? Então, resumidamente, nós temos nosso primeiro dia como boas-vindas e conhecer um pouco mais esse cliente para que ele também conheça você. No segundo dia, você já mostra para ele que você tem provas sociais ou você já desenhou objetivos e metas para que ele consiga chegar nos objetivos almejados. E no terceiro dia é o fechamento em si. De repente você pode até criar um outro script para conversão, justamente para fazer
esse tipo de fechamento. Você vai trabalhar com uma equipe, não tem problema. Faça um script junto à equipe para que eles façam esse fechamento. E aí você tem outros números. Então você tem lá, nós desenhamos, né? Fizemos lá o contato inicial, não sei, para a gente lembrar. Contato inicial, tempo de resposta e aí quantos efetivamente marcando a aula experimental. Agora nós temos diferente. Nós temos a aula experimental, participação dos dias, né? Então você deu a aula experimental. Quantos participaram da aula experimental? Ah, eu tive 8 na aula experimental. 8 clientes concluíram. Eu tive 8 interessados na aula experimental. Uma perguntinha que você pode fazer aqui. Quantos aula experimental 3 dias? Quem concluiu 3 dias de aula experimental? Então, aula experimental, 3 dias. Dos 8, eu tive meia dúzia que participaram das aulas experimentais agendadas. Legal. E agora que são elas? Quantos fecharam? Quantos fecharam? Então, se eu tive 8, 2 abandonaram, 2 caíram no caminho. Meia dúzia participaram das 3 aulas experimentais. Quantos efetivamente fecharam aqui? Se eu tive entre 5 e 6, tá ótimo, hein? Então, seu script de venda pode estar trabalhando legal. Agora, mesmo depois de passar, o cliente demonstrou interesse lá atrás, preencheu aquela série de pré-requisitos para participar, ele já teve interesse, você conseguiu fechar a aula experimental, legal, quer dizer que a sua conversão com seu script funcionou, e aí, efetivamente, 6 participaram da aula experimental de 3 dias, mas só 2 fecharam. E agora? Quais perguntas eu me faço? Vamos lá, perguntinhas para vocês fazerem aqui, ó. Então, identificar durante o processo, verifique o processo das aulas experimentais. Será que foi na hora dos boas-vindas? Será que no segundo dia teve alguma coisa que não foi legal para o cliente? Eu posso fazer também, então vou verificar o processo das aulas experimentais. Posso também fazer uma pesquisa pós-venda, né? Ou pós-captação, pesquisa com o cliente direto e perguntar para ele. Não tenha medo de perguntar para o cliente o que aconteceu, por que você não fechou com a gente, né? Ou, por exemplo, para esses 2 que não participaram de todas as 3 aulas, eu já posso fazer uma pesquisa perguntando para eles o porquê efetivamente eles não participaram das 3 aulas experimentais, ok? Identificar isso, de repente, é um gap. E agora, quando eu identifico que mesmo após 3 aulas experimentais, apenas 2 fecharam, eu tenho que verificar o meu script de venda, conversão, certo? Pô, minha conversão está muito baixa. Será que o meu plano não está atrativo? Lembra que o cliente, durante esses 3 dias, ele tem que enxergar valor agregado ao serviço que você está entregando. Então, enxergar valor agregado nesse serviço é justamente relacionado a como ele enxerga você capaz de resolver aquela questão dele, de necessidade ou desejo, tá bom? Então, não fica muito preocupado aqui. Por quê? Se você tem essa verificação constante, você tem possibilidade de melhoria. O que você não pode fazer é deixar esse processo se arrastar. Então você elabora a estratégia, mas você não abandona a estratégia. Por isso que eu falo, cuidados na elaboração de estratégias para captar mais clientes para o seu negócio. Você tem que estar sempre observando aonde o cliente entra, por onde ele passa e depois os resultados daquilo.
Os resultados, eles vão te mostrar se você precisa verificar o processo novamente, você precisa pesquisar e ouvir o cliente, entendeu? E de repente fazer um reajuste no script de venda e conversão, porque é o que pode estar representando um problema no seu processo, tá bom? E aí as divulgações, Rodrigo, tudo isso, como que eu faço para trabalhar tudo isso? Eu passei nesse momento inicial falando para vocês sobre a forma de captação do cliente. Lembrando, hoje você tem N ferramentas que você pode introduzir o perfil do cliente. Então vamos relembrar, tá? Eu vou só repassar aqui com vocês. Eu vou desenhar todo o meu script, todo o meu funil. Lembrando que inicialmente eu vou escolher o perfil desse cliente. Por onde ele vem? Então, o perfil do cliente, ele vai passar pelo funil de vendas, dentro daqueles processos que ele tem os links, e aí ele vai fazer parte aqui desse escopo de trabalhos que nós teremos pela frente. Poxa, ele passou por tudo, fez aquelas verificações, então de cada 10 interessados, 8, meu tempo de resposta está sendo bom, estou respondendo em 1 hora, e daqueles 10, pelo menos 8 estão pensando em fechar a aula experimental ou fechar a aula experimental. Legal, passou aqui. O meu objetivo é que o cliente chegue na aula experimental. Chegou na aula experimental. Agora é outro ponto que eu tenho que estar observando, certo? Ele chegou na aula experimental, eu preciso saber quantos efetivamente fecharam a aula experimental 3 dias, né? Então eu tenho lá, aula experimental, 8 interessados que concluem as 3 aulas experimentais. Aula experimental 3. Então eu tenho meia dúzia, lembra que eu coloquei? E aí, depois dessas 3, os que fecham o contrato. Quantos fecham realmente? Olha quantos dados eu tenho. Então eu tenho aqui, por exemplo, de cada 6, 5 fecharam. Repassando, falei para vocês de todas as questões, depois você pode voltar ao vídeo e verificar todas as perguntinhas que você pode fazer durante esse processo. Por quê? Se você não consegue ter uma taxa de conversão, um fechamento legal, primeiro, fechando da parte de formulário, onde a pessoa já teve interesse, e você não está convertendo para aulas experimentais, o problema pode estar no script de conversão, pode estar no tipo do cliente, do perfil de cliente que você escolheu para o seu negócio, e ele não está correspondendo. Legal, não, consegui uma taxa de conversão legal para aula experimental. Rodrigo, mas depois da aula experimental, meus clientes não fecham. Então, de cada 8 clientes, eu tenho meia dúzia que participam da aula experimental. Eu posso identificar algum problema dentro da estrutura da aula experimental, que seja no primeiro dia, no boas-vindas, ou no segundo dia, onde eu abordo um pouco mais os objetivos, as metas dos clientes e mostro para ele que ou eu tenho provas sociais que eu já consegui fazer com que clientes cheguem lá, ou como nós vamos desenhar esse novo projeto com ele. E no terceiro dia, fechamento. Terceiro dia é dia de fechar, então não alonga muito, porque o cliente já teve interesse pelo seu negócio. Poxa, mas agora no fechamento eu não estou conseguindo concluir. Algum problema, está tendo algum gap nesse fechamento, que pode novamente ser o script de conversão. Lembre-se, é muito importante que a gente tenha em mente, eu vou sempre frisar isso com vocês. O cliente precisa identificar necessidade ou desejo e que você é capaz de solucionar esse problema para ele dentro do tempo que você vai estar prevendo para metas e objetivos, sem frustrar as expectativas desse cliente. Então sempre observe isso. Aqui são algumas dicas de cuidado na parte estratégica. Eu vou ter um segundo vídeo falando mais sobre divulgação diária, parceria com comércios próximos, né?
técnicas também que você pode pensar nas primeiras matrículas. Poxa, muita gente dá desconto, por exemplo, nas 100 primeiras matrículas, mas é muito importante que a gente lembre do ROI. E isso eu vou deixar para o próximo vídeo. O ROI é o retorno sobre o investimento. Quando você abre seu negócio e você deixa de identificar o ROI, você não enxerga em quanto tempo você vai ter retorno sobre o valor que você investiu. Mas esse é um outro papo e a gente se fala no próximo vídeo.